Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Asset Management no Brasil, e hoje nós falaremos a respeito do cenário econômico do mês de maio, passando pelos temas globais e depois vindo para o cenário de Brasil. Em relação ao cenário global, depois das elevadas incertezas no mês de abril devido à implementação da política tarifária do Trump nos Estados Unidos, o mês de maio foi marcado por uma descompressão parcial dessas tensões. Como resultado dessa descompressão, nós tivemos uma elevação forte do S&P, subindo um pouco mais de 6% no último mês, e esse ganho foi acompanhado de bolsas na Europa e na China também, apesar de menor magnitude. Grande parte desse otimismo dos mercados no último mês deveu-se a sinais mais concretos de diálogo e negociações entre ambos os lados. Houve o acordo entre Estados Unidos e Reino Unido, mas o mais importante foi a trégua de 90 dias anunciada entre a China e os Estados Unidos. O Reino Unido, apesar de ter sido o primeiro acordo ali anunciado pelos Estados Unidos, ele não trouxe ali uma clareza a respeito de como seriam essas negociações. O volume de comércio entre os dois países é baixo, o pacto ele destravava concessões tarifárias e sinalizava a disposição de novos acordos, mas tudo dentro de um framework com a tarifa ainda elevada. Já em relação à China e Estados Unidos, aí sim houve uma grande surpresa na reunião de Genebra, porque houve um avanço concreto e relevante. Houve um anúncio de uma trégua de 90 dias e durante este período as tarifas iriam ser reduzidas ali para cerca de 30%. Além disso, eles falaram a respeito de continuidade do diálogo bilateral, falando de um cenário mais construtivo para as negociações. Com isso, aquela tarifa média efetiva das importações americanas recuaram de maneira expressiva. No auge ali das tensões tarifárias em meados de abril, essa tarifa chegou a um pouco mais de 28%. Depois desse acordo anunciado com a China, essa tarifa voltou a um patamar ali ao redor de 12%. O recuo dessa tarifa e principalmente a boa vontade de negociação fez com que as expectativas para crescimento americano parassem de piorar e que o cenário de recessão diminuísse de probabilidade. Ainda a expectativa de um crescimento mais fraco nos Estados Unidos esse ano, ao redor de 1,5%, mas o mais importante seria evitando uma recessão, evitando uma contração relevante do PIB neste ano. Além disso, as projeções para a inflação também passaram por uma reavaliação, já que o impacto dessa tarifa seria menor. Ainda haverá um choque importante nos preços americanos, mas com a tarifa reduzida, há maior convicção de que esse choque ele é transitório e não se estenderia para horizontes mais longos, principalmente porque as expectativas de inflação lá nos Estados Unidos para prazos grandes continua bem comportada. Fora a questão em relação às tensões tarifárias, a gente ainda tem que lembrar da tensão do nível de incerteza atual, porque esses ruídos políticos devem continuarem. A gente viu ao redor dos últimos meses dados muito mais voláteis, indicando incerteza das empresas, do consumidor, sobre como essas cadeias produtivas vão ser afetadas e principalmente qual que é o saldo final dessa tarifa, que é mais alta do que no início do ano. Houve uma redução dessa tensão, uma redução dessa tarifa, mas tudo ainda muito novo a respeito dos impactos econômicos. E os dados mostram isso. Os últimos números americanos, principalmente os ISMs, que são os primeiros indicadores ali de maio, frustraram e os dois, tanto serviços como manufatura, ficaram abaixo de 50 pontos, indicando uma contração. Fora isso, há sinais incipientes de uma desaceleração mais forte do mercado de trabalho. Quando a gente olha ali os números do Initial Claims, houve uma elevação importante e até mesmo o ADP, que é uma proxy, apesar de distorcida para o payroll, veio um número fraco. Isso mostra como esse ambiente, apesar de ter diminuído de tensão, ainda é um ambiente de dificuldade de navegar e uma dificuldade de entender o impacto final. Por conta disso, a postura do Banco Central dos Estados Unidos tem sido de muita cautela. O Banco Central dos Estados Unidos fala que essa política tarifária e todos os seus
desdobramentos afetam o mandato dele nas duas pontas, tanto a inflação como o emprego. E por conta de os impactos nessas duas pontas serem certo, ele fala da necessidade de aguardar maiores desdobramentos, de entender melhor o efeito desse cenário e, portanto, ficar ali numa posição de esperar para ver. Essa é a mensagem do Fed, de que toda essa incerteza não leva a uma reação, não leva a uma ação de política monetária. Mas fora os Estados Unidos, lá na Europa, a atividade ainda não mostra sinais claros de uma melhora e as incertezas por conta dessas tarifas ainda botam o PIB desse ano com um viés para baixo. É verdade que a discussão na Europa é mais estrutural a respeito de medidas novas pelo lado fiscal, mas sem a evolução dessas negociações, tanto no orçamento da Alemanha, como outros países seguindo essa diretriz de uma política fiscal mais expansionistas, os números por lá ainda mostram um cenário de crescimento fraco e um crescimento esse ano bem inferior ao do ano passado. Já na China, os números de curto prazo tiveram um desempenho misto. As tarifas representam um risco relevante para os próximos trimestres e devem impactar o crescimento, mas como houve essa trégua na negociação comercial com os Estados Unidos, a gente também tem uma diminuição da pressão por novos estímulos e principalmente medidas pelo lado fiscal na China. Isso fez com que o PIB da China passasse por uma revisão altista, mas tirou as expectativas de mudanças estruturais ou medidas de estímulos relevantes. Tudo isso mostra que a resposta das autoridades em todas as regiões para entender qual que vai ser a reação de política monetária depende da magnitude e dos impactos dessas tarifas mais altas. Todas as autoridades mostram ali a disposição em atuar de maneiras diferentes, né? Os Estados Unidos ali tem espaço de política monetária, na Europa tem essa discussão fiscal, assim como na China, mas a verdade é que houve uma pausa nas expectativas por esses estímulos. Por fim, o último ponto relevante desse cenário global é a questão fiscal nos Estados Unidos. A gente já sabia a respeito da expectativa do Trump renovar a redução de impostos para as famílias. Isso era uma promessa de campanha dele, mas esse anúncio ali na discussão do orçamento desse ano surpreendeu porque mostrou mais cortes de impostos, levando a dúvidas a respeito do tamanho do déficit nos próximos anos. O déficit americano já é um déficit significativo, ao redor de 6% do PIB. As últimas estimativas mostravam que a proposta do Trump atual poderia levar esse déficit no próximo ano para mais de 7%. Isso é importante que, apesar de ser um pilar para a atividade, isso leva à preocupação com a sustentabilidade das contas públicas, isso leva a uma discussão a respeito do dólar fraco e até mesmo a reação de política monetária. O que nós vimos foi que mesmo com bolsas recuperando, mesmo com a redução ali de chance de recessão, o prêmio de risco nos Estados Unidos continuou muito pressionado sem ter um alívio. Isso mostra que aquela tese do fim do excepcionalismo americano, ou pelo menos uma redução da confiança nesse cenário, continua ali no âmbito das discussões. Portanto, o cenário global segue condicionado a esses desdobramentos da guerra comercial. A gente viu ali importantes recuos e uma redução dessa tarifa efetiva e uma disposição de diálogo. Isso foi muito importante porque mostrou a sensibilidade do Trump aos impactos dessa tarifa para a economia e para os mercados. Isso ajuda a reduzir riscos negativos de cauda, mas ainda há muita incerteza sobre os impactos disso para crescimento, para a inflação e como será a condução da política monetária. Nesse cenário, o que nós vemos é uma discussão a respeito do fim do excepcionalismo americano, por mais que isso tenha sido pausado no último mês. A discussão fiscal e o aumento do prêmio de risco são lembretes que toda essa discussão política por lá pode levar à realocação de fluxos globais de investimento e pode beneficiar outros países, outras regiões, como o caso de Europa e de emergentes. Em relação ao cenário doméstico, o Brasil se viu beneficiado desse fluxo estrangeiro positivo. No mês, a gente teve um índice Bovespa subindo um pouco mais de 1%, mas esse foi o terceiro mês seguido de alta do nosso índice, acumulando até maio já um ganho de quase 10% no ano. O câmbio ficou de lado ao redor dos 5,70 e o mercado de juros ficou abaixo de 15%
0,5%, indicando ali maior probabilidade do final de ciclo de alta de juros aqui. Mas, mas o mais importante foi a questão em relação ao fluxo do investidor estrangeiro para o Brasil. A gente continua ali com dúvidas no cenário doméstico, mas o ambiente de desvalorização do dólar ajudou a ter uma entrada robusta para a Bolsa Brasileira no último mês. Só em maio entraram quase 11 bilhões de reais e com isso no ano já tem uma entrada um pouco superior a 21 bilhões de reais para a B3. Isso aponta como a discussão do cenário global é importante a respeito dessa reavaliação de fluxo para emergentes e pode, inclusive, reduzir preocupações no cenário doméstico. E quais são essas preocupações no cenário doméstico? Sobre a política monetária, o Banco Central adotou um discurso ali mais confortável em encerrar o ciclo de aumento de juros em 14,75, ou seja, não teria mais nenhuma nova alta da taxa de juros e ficaria no patamar definido na última reunião. O Banco Central mostrou essa sinalização através de uma defesa dos impactos defasados de política monetária, através da discussão de que esse juros vai ficar alto por um período prolongado e de uma comemoração dos sinais incipientes a respeito da desaceleração da atividade doméstica. Por conta da comunicação do Banco Central, a gente acredita que a chance do BC já tenha encerrado o ciclo de juros aumentou. No entanto, nós não concordamos e não ficaríamos surpresos se um novo aumento ocorresse de 25 bips na reunião de junho. Por quê? Primeiro, por conta dos riscos globais. Apesar desse cenário estar se desenhando um cenário mais otimista para economias emergentes, ainda é um cenário marcado por muita incerteza e é muito prematuro o Banco Central se beneficiar dessa conjuntura num ambiente em que as condições domésticas seguem preocupantes. E o que segue preocupante? Primeiro é a atividade. O PIB do primeiro trimestre confirmou uma força de crescimento de 1,4%. É verdade que esse número ficou até um pouco abaixo do consenso, que era de 1,5%, e é verdade que foi muito influenciado pelo PIB agro, mas a gente vê claramente sinais de resiliência da demanda. O consumo das famílias subiu 1%, o investimento subiu mais de 3%, e quando a gente olha o PIB cíclico ligado à política monetária, também houve elevação. Mas eu acho que os mais importantes são os sinais do segundo trimestre. Os primeiros dados mostram ainda que o ritmo de atividade no segundo trimestre continua forte. A gente não vê ali essa inflexão no mercado de crédito, com as concessões ainda subindo. A gente não olha ainda um investimento fraquejando, a produção industrial caminha para crescer no segundo trimestre, pelo menos 0,8%, mas o mais importante é que os números de confiança tiveram uma recuperação em maio e o mercado de trabalho apresentou sinais de robustez até maior do que nos últimos meses. A taxa de desemprego teve uma queda inesperada e o CAGED teve uma criação de vagas de mais de 250 mil no mês de abril. Para nós, esses números levam o PIB a crescer esse ano 2,3 ao invés do 2,1 que nós tínhamos, e apontam que os riscos são altistas para essa projeção. Afinal, além do mercado de trabalho seguir se fortalecendo, nós não podemos esquecer a respeito de medidas do governo que podem vir para estimular a demanda e de toda a resiliência que a gente já observou nos últimos meses e não parece ter alterado. Pelo lado da inflação, o cenário permanece muito desafiador. É verdade que a inflação desse ano foi revista ligeiramente para baixo, nós alteramos de 5,6 para 5,4, mas essa revisão ficou calcada em itens que não são sensíveis à política monetária, como o caso de preços de gasolina. Quando nós olhamos a inflação de serviços subjacentes, essa continua num patamar muito incômodo, perto de 7%. De moderação. Nesse sentido, nós acreditamos que se o Banco Central já tiver encerrado o ciclo de juros, ele deve adotar uma postura dura, sinalizando que essa taxa de juros vai ficar nesse patamar restritivo por um período longo e que ele nem hesitará em voltar a subir caso seja necessário. Para nós, essa mensagem dura é necessária em um momento em que as expectativas seguem desancoradas e a atividade segue ainda muito forte, rodando acima do seu potencial. E essa discussão também ajuda a evitar qualquer euforia precoce do mercado a respeito de cortes da taxa de juros. Portanto, nós esperamos que o corte, caso venha ocorrer, só aconteça no segundo trimestre do ano que vem. Para nós, esse corte seria gradual e somente de 100 bips, dado todos esses fatores que nós comentamos sobre inflação corrente, inflação desancorada das expectativas,
e atividade forte. Mas, por fim, a gente não pode esquecer a situação fiscal. A situação fiscal já era frágil e as últimas decisões do governo escancaram como nós estamos atingindo ali um limite em relação a qualquer perspectiva de melhora dessa situação fiscal. O relatório bimestral do mês de maio mostrou ali um governo buscando cumprir a meta fiscal desse ano, mas para cumprir essa meta, além de fazer um contingenciamento e bloqueio relevante em cerca de 30 bilhões de reais, o governo optou por aumentar as alíquotas de IOF. Essas alíquotas tiveram elevação para transações de compra de moeda estrangeira e também principalmente para crédito da pessoa jurídica. Isso leva a questionamentos a respeito do uso desse imposto, que seria um uso regulatório e não arrecadatório, e isso levou a um atrito com o Congresso, pelo Congresso entender que essas medidas ali estavam passando do poder do executivo. Mas o mais importante foi que mostra o governo não tendo apelo, não tendo apoio no Congresso para aprovar novas medidas, mostra o governo não disposto a negociar, a discutir redução de despesas estruturais e ir para esse lado do IOF, mostra como, mesmo afetando os setores, mesmo levando a efeitos negativos para a economia, o governo prefere essas distorções a discutir um ajuste estrutural. Essa questão do IOF ainda deve ser um fator importante nas próximas semanas, já que o governo busca ali negociar com o Congresso que o decreto não seja derrubado, mas para que isso haja uma compensação com medidas de curto prazo, como leilão de petróleo, como dividendos, mas também tentando engatar um discurso para reformas estruturais. A gente não considera que teria espaço e disposição para essas reformas estruturais, então todo esse embate parece acabar de novo pelo lado de aumento de arrecadação pontual e falta de disposição para fazer um ajuste estrutural. Nesse cenário, apesar de a gente ter melhora dos ativos domésticos, a gente acha que aqui as incertezas também são fortes por conta das dúvidas de quando o Banco Central vai cortar os juros e se vai cortar, e quais são as implicações fiscais até as eleições do ano que vem, já que o governo poderia ali mostrar mais disposição em aumentar gastos e fazer políticas para fiscais. Nesse cenário, a gente só vê o corte no segundo trimestre do ano que vem. O que poderia mudar essa nossa visão cética a respeito de Brasil seria todo esse fluxo global, essa realocação indo para outros países fora dos Estados Unidos. Isso poderia trazer mais investimento e trazer uma certa leniência com essa política do governo atual e trazer uma valorização do câmbio que ajudaria as expectativas, a inflação e um afrouxamento mais rápido da política monetária. Mas acho que o grande fator mesmo, para ter maior clareza nesse cenário, fica por conta da eleição, que é só no final do ano que vem. Por enquanto, esse evento que é distante, mas é o mais importante, não leva ainda uma clara conclusão, mostra que vai ter muita volatilidade e não enseja para nós, por enquanto, revisões de cenário por conta disso. Esse foi o nosso cenário macroeconômico do mês de maio. Quaisquer dúvidas, nossa equipe econômica, assim como nossa equipe comercial, estão à disposição. Muito obrigada e até o próximo mês.